Salve, salve, nação imortal! Sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês as últimas informações sobre Grêmio. Ainda estamos sem jogos, sem partidas de futebol, então nós temos que pelo menos tentar nos manter atualizados sobre as informações que estão veiculando aí sobre o nosso imortal tricolor. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar então aqui. Como você sabe, eu não sou jornalista, esse canal aqui não é de caráter informativo, de aspecto jornalístico, mas a gente está sempre ligado, eu tento me manter sempre atento e informado sobre os assuntos de Grêmio, então alguns assuntos vão acumulando e aí a gente vai tentando aqui repassar para vocês algumas informações dos principais veículos e canais de informação do Grêmio, sobre o Grêmio, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui, pessoal, sobre Marcelo Groy. Marcelo Groy teve tratativas para retornar ao Grêmio, teve negociação, teve proposta por parte do Grêmio, teve uma possibilidade aí bem elevada do Marcelo Groy retornar, porém o Marcelo Groy ele acabou se envolvendo numa situação familiar, que eu digo, aconteceu uma situação familiar, que até então, pelo que eu pelo menos pude perceber, ninguém informou exatamente o que é, essa informação não vazou, tá? Em todos os canais que eu assisto, em todas as páginas que eu leio, eu não vi o que é, mas parece que é uma situação familiar, ok? E por isso, nessa situação familiar, o Marcelo pediu para que ele ia tentar resolver primeiro, tá? Ele não poderia se comprometer com nenhum time. O Fortaleza fez proposta para ele também recusou, porque ele estava tentando resolver essa situação. Ninguém sabe o que é, mas enfim, o que acontece? O Grêmio também dependia de uma possível saída do Gabriel Grando, para que então pudesse confirmar a contratação de um novo goleiro, e esse novo goleiro, a princípio, era o Marcelo Groy. Mas o Marcelo Groy não conseguiu resolver a tempo essas situações, o Gabriel Grando também não saiu, não teve propostas, e o Grêmio então encerrou as negociações com o Marcelo Groy. A última informação que veiculou então aí na mídia esportiva é que o Marcelo Groy acabou confirmando a sua ida, né, para o Al-Shabaab, um clube da Arábia. Então o Marcelo, a princípio, vai retornar para a Arábia Saudita para jogar lá no futebol árabe. Não soubemos exatamente o que aconteceu, não sei se a família de repente não queria voltar para cá, enfim, não se sabe. O que se sabe é que não deu certo e que ele vai voltar para a Arábia Saudita. Boa sorte ao Marcelo Groy, nosso ídolo tricolor, campeão da América, ok? Beleza. Se alguém pergunta, tá, mas o que você acha do Marcelo Groy? Seria uma boa retornar? Pessoal, Marcelo Groy é um ídolo, tá? Ele sempre vai ter lugar no clube. Só que eu acho que eu tenho um receio, tá? Pode ser que vocês não concordem, mas eu tenho um receio, de uma certa forma, com repatriação de ídolos. Ah, mas o Arthur tá voltando. Tá, ok. Mas o Marcelo Groy é um goleiro. Goleiros sempre são muito visados. Geralmente, quando o goleiro ele não está numa boa fase, por melhor que o time jogue, às vezes o time acaba sendo prejudicado pelo fato do goleiro não estar num bom momento. Eu tenho medo do Marcelo Groy não estar num momento bom. Eu não sei qual era a situação dele no futebol árabe. Então pode ser que isso acabe prejudicando o desempenho, pudesse acabar prejudicando o desempenho dele, e eu não gostaria de ver o nome do Marcelo, vamos dizer assim, não manchado, né? Porque é difícil manchar um nome como o Marcelo Groy, mas talvez ele viesse com uma possível salvação e talvez não desse certo. Poderia dar certo, como poderia não dar. Então eu prefiro que o Marcelo siga um novo rumo e seja feliz, e o nome dele continue sendo como um dos maiores, para mim, junto com Mazzaropi e Danley, sem dúvida nenhuma, um dos maiores goleiros da história do Grêmio, beleza? Vamos seguir em frente, pessoal. Lembra, eu fiz um F5 tricolor anterior, falando sobre uma polêmica que aconteceu do Pix das Estrelas, a nova patrocinadora do Grêmio, que vai ficar aqui, ó, né? Nesse lugar aqui, no lugar desse outro patrocínio.
vai ficar o Pix das Estrelas. Houve uma campanha de marketing na terça-feira, dia 2 de setembro, prometendo um anúncio de um nome bombástico, e muitos torcedores colaboraram financeiramente com essa campanha, com esse movimento, e isso não ficou legal, isso não foi bem visto, porque não houve o tal anúncio bombástico, né? Então pegou mal, foi uma campanha de marketing desastrosa, constrangedora até certo ponto. Isso teve uma repercussão, tá? Foi demitido o CEO do Grêmio, o Márcio Ramos. Para quem não sabe o que é CEO, pessoal, que escuta muito falar o CEO do Grêmio, o CEO da empresa tal, o CEO não sei quem. O CEO é um executivo administrativo, ok? Ele tem uma função administrativa, né, um papel executivo dentro de uma empresa, dentro de um clube, no caso como o Grêmio, e esse executivo chamado CEO, né, que em inglês significa Chief Executive Officer, só para você saber, foi demitido, e em nota o Grêmio disse que houve um desgaste da relação profissional dele com o clube, mas nos bastidores, informações vazadas dão conta de que sim, teve relação com esse movimento de marketing fracassado, tá? Vamos ser realistas aqui, que aconteceu na terça-feira, dia 2 de setembro, ok? Então, Márcio Ramos, não sei até que ponto o envolvimento dele com essa campanha tinha relevância, mas ele foi demitido e vazou a informação de que sim, tem relação nesse problema que aconteceu, tá? Pessoal, William foi apresentado, né? Tá aí, novo reforço do Grêmio. Uma expectativa muito grande se gerou em torno da possibilidade da sua estreia, né? Notícias dão conta de que o Arthur vai estrear agora no próximo jogo contra o Mirassol, porém, informações estão sendo veiculadas de que o William não será relacionado para o jogo contra o Mirassol. Eu não sei exatamente qual é a situação, se é questão física, se é questão de vamos dizer assim, de apresentação para um jogo. Só pode ser físico, né, pessoal? Vamos lá. Eu confesso a vocês que eu não vi qual é a questão, mas só pode ser questão física, tá? Para ele não ser relacionado. Então, a probabilidade maior é de que o William seja, então, que ele estreie no jogo seguinte ao do Mirassol, que é o Clássico Grenal. E aí sim vamos estar com todas as contratações disponíveis, a princípio, né, para esse Clássico Grenal. Ok, pessoal? Então, a princípio, as notícias que estão veiculando é que o William não será relacionado para estrear contra o Mirassol, mas sim contra o Internacional, ok? Vamos esperar, tomara que tudo dê certo, tomara que o Grêmio esteja com um time. Seria interessante, na minha opinião, que ele já estreasse agora contra o Mirassol, em casa, tranquilo. Não que o jogo seja fácil, tá? O Mirassol é um timezinho xarope. Mas eu acho que para dar aquele entrosamento, para dar aquela encaixada, para a gente ter uma noção melhor do que a gente pode ter com o Cuéllar, Arthur, William, Carlos Vinícius, enfim, para depois ir contra o Inter, né, já mais embalado, vamos dizer assim. Eu sei que seria apenas um jogo, mas seria um jogo, depois teria uma semana de treino para depois o Clássico Grenal, mas parece que realmente isso tende a não acontecer, tá, pessoal? Vamos esperar mais informações aí, mas parece que o William realmente não vai estrear agora contra o Mirassol. Vamos lá. Naming rights. Para quem não sabe, naming rights, esse termo em inglês, ele significa o seguinte: direitos de nomeação, direitos de nome, tá? É um tipo de contrato que uma empresa paga para associar o seu nome, para colocar o seu nome num espaço ou num evento, tá? No caso do futebol, geralmente isso acontece no estádio, né? Então, naming rights são os direitos que uma empresa tem ao pagar, né, um valor contratual para colocar o seu nome no estádio de futebol do clube. Temos vários casos no Brasil, né? O Morumbis,
Tem vários outros aí, agora não vou me lembrar de cabeça aqui, mas tem Arena Kyocera, que era do Atlético Paranaense, né? A Neoquímica, o Allianz Parque, Itaipava Arena Fonte Nova, MRV Arena, tudo isso são estádios com naming rights. São estádios que levam o nome de uma empresa que patrocina para ter o seu nome exposto junto com o nome do estádio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque há negociações para que a Arena tenha naming rights. Não se sabe ainda qual é a empresa, não se sabe ainda quais são os valores, estão se veiculando aí valores aproximadamente entre 12, 15, talvez 20 milhões de reais por ano. Tá? Isso seria uma verba que viria para os cofres do Grêmio, ajudaria muito, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, tá? Eu assisti o assado para o Marcelo Marques no canal do Duda Garbi, e lá eu tenho a impressão de que ele disse que não tinha a pretensão de vender naming rights, ou seja, vender o nome da Arena para uma empresa, tá? Lá no assado do Duda Garbi ele disse que não tinha essa pretensão. Eu posso até rever depois para dar uma olhada para confirmar, mas eu tive essa sensação. Tanto é que o Duda perguntou se a Arena não podia se chamar Arena Marquespan, e ele negou, assim, veementemente, disse que ele não vai envolver a empresa dele com questões de patrocínio, enfim. Inclusive ele sugeriu lá que pudesse mudar o nome da Arena para Arena Monumental, fazendo uma alusão ao Olímpico, né, Estádio Olímpico Monumental, com a Arena, e eu confesso a vocês que seria interessante, tá? Seria um nome bem bacana, Arena Monumental. O Marcelo Marques deu essa ideia lá no assado com o Duda Garbi, né? E ele não cogitou a hipótese de naming rights. Agora já mudou, agora já está se falando em possibilidade de naming rights. Bom, ele também era contra a SAF. Será que ele de repente disse que nem sentaria para conversar? Será que agora ele pode de repente mudar de ideia e vir a sentar a conversar sobre SAF? Bom, a gente tem que ter uma certa flexibilidade em tudo, né? Tudo muda, negócios são negócios, dinheiro é dinheiro. Eu sei que ele tem bastante dinheiro, o seu Celso Rico também. Agora, até que ponto, de repente, antes de pegar no seu bolso e poder pegar de um investidor, né? Até onde vai, qual é o limite para dizer não? Não converso sobre isso. Tudo tem um limite, né, pessoal? Então tá, é uma possibilidade, naming rights para a Arena, não está vazado o nome da empresa, mas podemos ter novidades a partir do ano que vem com relação a isso, tá? Seria Arena não sei o que, ou não sei o que Arena, enfim. Vão se preparando, porque isso é uma possibilidade que com certeza pode acontecer, tá? Para finalizar, já que eu falei de SAF, pessoal, não tem nada a ver com o Grêmio isso aqui, mas é uma informação muito interessante que eu vi hoje, que é sobre o Fluminense, tá? O Fluminense disse que tem uma proposta de SAF, de transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol, com um aporte financeiro de 6,9 bilhões de reais. Eu não li os detalhes, eu li rapidamente, assim, né? Seria um contrato de 10 anos, eu não vi qual era a empresa e tal, não vi qual é o modelo de SAF, seria no estilo do Botafogo, no estilo do Cruzeiro, no estilo do Bahia, no estilo do Bragantino. Pessoal, vamos fazer um vídeo, tá? Vamos fazer um vídeo falando sobre SAF. Falando sobre SAF, explicando mais ou menos o que é a SAF, quais são os modelos existentes, quais são os modelos que poderiam se adequar melhor ao Grêmio, tá? Vamos fazer um vídeo sobre SAF? Eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso, sim. A gente não pode bater na mesa e dizer não. A gente tem que pensar no futuro do clube, a gente tem que pensar no que é melhor pro time, porque a gente torce pro Grêmio e não para as pessoas que estão lá, ok? Mas é isso, pessoal. Concluindo então o F5 Tricolor de hoje, eu sei que se estendeu um pouquinho mais o vídeo, mas é que são várias informações e a cada informação eu gosto de dar uma opinião aqui para deixar um pouquinho mais opinativo
o canal. Beleza, pessoal? Então tá. Por hoje era isso. Se vocês estão gostando dos conteúdos, eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos. Se estão curtindo, deixe seu like, né? Ative as notificações para novos vídeos, para saberem quando novos vídeos forem postados. E comentem o que vocês acham dessas informações aqui que eu repassei para vocês hoje. Beleza? Lembrando, estamos começando nessa jornada aqui no YouTube, precisamos da ajuda de todos vocês para crescer e melhorar a qualidade dos vídeos. Beleza, pessoal? Um abraço, valeu e até o próximo conteúdo. Fui!